Bom dia, pessoal. Vamos falar hoje sobre o capítulo 18. A gente está falando da parte de astronomia, então não tem cálculo, tudo bem tranquilo, bem conceitual. Algumas coisas são a maior viagem, que eu sei que vocês vão falar aí, maior viagem. Enfim, continuando, vamos falar sobre a distância entre os astros. Mas não é o astro de cinema, são os astros celestes, né? Que a gente está estudando a parte de astronomia. A gente vai ver as unidades de distância astronômica, se tem vida extraterrestre, como é que está sendo estudado. A gente vai ver a parte de tamanho do universo, que é imensidão, exoplanetas e vida extraterrestre. Tem vida em outros planetas? Não sabemos. Exploração do espaço, como é que se deu as missões espaciais e como é que algumas missões espaciais foram importantes na história. Então, primeira coisa, o universo tem fim ou não tem fim? A gente vai ver que a imensidão do universo é um ponto que ninguém consegue delimitar, né? Ninguém consegue saber até que ponto é o fim do universo. Então, acredita-se que o universo seja infinito. A astronomia, então, é o campo que vê isso. Galera que gosta de física, que quer uma parada maneira, diferente, vai para a astronomia. Quem gosta de militar, o ITA, que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, muitos estudantes, cientistas saíram de lá para a NASA, vocês vão ver o exemplo de um deles. E normalmente a astronomia conta com um recurso chamado telescópio, que a gente vai ter dos mais simples, aqueles mais elaborados, caríssimos, mas que a gente vai conseguir mensurar, por exemplo, quantidade de estrelas, algumas outras características do universo, da galáxia, do nosso sistema solar. É importante falar que a gente consegue visualizar as coisas lá em cima, né? Lá na... como é que eu posso dizer? Calma que fugiu da mente. A gente consegue ver as imagens pelos satélites lá da Lua, por exemplo, graças às estrelas. Porque as estrelas, elas funcionam como fontes primárias de luz. Então, a gente consegue ver os objetos no espaço, ver a palavra claramente. Desculpa, meus cachorros vão latir, porque eles estão atacados hoje. Então, a gente consegue visualizar os objetos graças às ações das estrelas, que são fontes primárias de luz. E elas vão produzir luz e essa energia vai refletir sobre os outros astros. A reflexão das estrelas vai fazer com que a gente enxergue os objetos, tanto dos astros, outros astros, como de objetos que estejam em outros planetas. E aí, o que a gente vai ter aqui no nosso sistema solar? A estrela maior é o Sol. Desculpem, gente, eu já falei que meus cachorros... Eu não gravei aula hoje cedo. A aula à tarde é complicado. Então, vamos lá. Seguindo, a gente tem várias unidades de distâncias astronômicas. A gente tem 3, basicamente, unidade astronômica, que é o A, ano-luz e parsec. Por que eu não botei a tabela de conversão nem para vocês fazerem contas? Porque se vocês não forem trabalhar com a astronomia, não tem por que fazer aqueles cálculos. Então, eu só gostaria de comentar com vocês que a unidade... Por que a gente usa essas unidades? Porque são muitas distâncias. O normal de usar no Sistema Internacional de Medidas, na física, é o metro. Mas como os astros estão muito distantes entre si, ficariam quilômetros. E aí a gente usa unidades para os números ficarem menores. A unidade astronômica é equivalente a 149.600.000 quilômetros, ou seja, coisa pra caramba. Se a gente fosse botar em quilômetro, ia dificultar nossos cálculos. E a gente vai ter também o ano-luz, que é uma outra distância que ainda é maior ainda, já gera bilhões, 9 bilhões, né? E o parsec, que é maior ainda, 30,86 bilhões. Então, se a gente quer, vamos lá, objetivo, estou na NASA, quero estudar o sistema, tudo que está dentro do sistema solar é uma unidade grande, mas não é tão grande. Então, eu uso unidade astronômica. Eu quero estudar um objeto em outra galáxia, ou quero ver a distância entre as galáxias, que elas ficam muito distantes entre si. Eu posso usar ano-luz ou parsec. Então, basicamente, é só entender que as unidades representam números gigantescos e que quanto mais gigantesco, eu posso usar um ou outro. Basicamente isso. Agora, viajando na maionese aqui, vamos falar do ET, vida extraterrestre. Na verdade, que não é ET, a gente chama popularmente de ET, e a imensidão do universo.
E a partir de 1960 começaram a se usar as radiotelescópios para a gente estudar sinais que a gente encontra no espaço de objetos, de vida e etc. Por que começou em 1960? Foi na Guerra Fria, a gente vai ver com calma. E aí teve a briga de Estados Unidos e Rússia para poder ver quem chegava no espaço. Foi uma briga espacial. E aí cogitou-se que, os primeiros fossem encontrados alguns sinais extraterrestres, ou seja, poderia ter vida em outros planetas. Até então ninguém pensava em nada do espaço, do universo, enfim. Aí, a partir de 1960, a gente teve essas dúvidas, né? Se tem, será que tem? Mas uma coisa que foi importante a partir de 1960 é que através desses radiotelescópios você começou a ter a maior precisão para, por exemplo, ponderar ou contar a quantidade de estrelas que existem, descoberta de possíveis outros sistemas planetários sem ser o sistema solar, e o tamanho do universo começou a ter uns cálculos mais precisos. Hoje em dia, a gente acha que a gente só tem a nossa galáxia, né? Mas a gente tem mais de 3 trilhões de galáxias, e cada galáxia tem muita estrela. Então é coisa pra caramba que existe. Só que uma coisa que não foi provada, como eu falei, é que haja uma vida em outro planeta. Existem indícios, mas não foi comprovado. E aí todo mundo quer achar um ET para poder se comunicar, né? Tem grupos de pessoas que acreditam em ETs. Então, cada um tem uma opção de escolha aí de vida. Então, nessa mesma vertente de viagem na maionese, que a gente tem vários estudos diferentes, a gente vai ver a questão dos exoplanetas, que são planetas que vão orbitar fora do sistema solar, ou seja, lugares onde se vai buscar vida fora do planeta e que você tem esse planeta girando fora, não está rodando em torno do sistema solar, que é em volta do Sol. Ele gira em volta de outras estrelas. E acredita-se que nesses outros sistemas possa ter vida sim, como por exemplo, Júpiter, Saturno são satélites naturais, Europa, Titã, os outros satélites que existem fora do sistema solar. Aí o pessoal já viaja um pouco na maionese. Se não conseguiu achar aqui, vai achar longe. Por enquanto não tem nada provado. Uma área que estuda essa questão de vida fora do universo, pesquisa condições de vida nos planetas, é chamada astrobiologia. É uma área científica, não é empírica, não é a parte mística, que é ciência que vai estudar a vida no universo e como essa vida se conecta com o ambiente astronômico. E vai ver como que as vidas se desenvolveram na Terra e as condições que foram propícias para isso. Para que haja vida na Terra, é necessário sempre que a gente tenha água, carbono e uma atmosfera apropriada. Tanto é que a origem da vida na Terra só teve a modificação, a quantidade maior de seres vivos sendo desenvolvida, quando a atmosfera passou a troca de gases, metano, que não era conveniente à vida, quando começou a surgir o oxigênio, é que começou a ser gerado vidas aqui no nosso planeta Terra. E ainda existe uma questão da vida em outros planetas. Os ETs, segundo esses estudos e as pessoas que gostam dessa área, são seres inteligentes que são capazes de desenvolver tecnologia. Então, meio que são nerds de outro planeta. Só que, na verdade, o que existe é que uma hipótese mais aceitável é que em outros países exista vida, mas não sejam ETs, sejam as bactérias. Por quê? Existem bactérias que conseguem viver em situações extremas, que não a condição de vida não seria boa, mas tem bactérias chamadas termófilas, que conseguem se desenvolver em locais extremos. E aí pode ser uma forte candidata de vida extraterrestre no universo. Então, o pessoal acha que bactéria que ET que vive lá fora, mas eu acho que é bactéria. Eu acredito na bactéria. E sem falar um pouquinho nessa viagem de vida extraterrestre, uma coisa meio que objetiva e palpável são as missões espaciais, que são os lançamentos de foguetes. E aí você vai ter 2 tipos de missões. Você pode ter missões
tripuladas, onde você tem a presença de um ser humano, né, nesse foguete, ou não tripuladas. Você só vai mandar para o espaço esses equipamentos eletrônicos. Esses foguetes, eles sofrem uma reação de combustão que vai gerar energia de subida, né? Eles fazem uma energia contrária. A energia é tão grande que eles conseguem atingir distâncias altas do espaço. E é interessante dizer que a maioria das missões são não tripuladas porque são mais baratas, embora qualquer viagem espacial seja bem cara e dê muito trabalho e utilize bastante tecnologia. Mas as não tripuladas são um pouco mais em conta que as tripuladas. Então aqui, ó, botei a Vitória aqui, ó, queremos chegar no espaço, nem todo mundo tem o privilégio, você tem que ser astronauta, aprovado pela NASA, e requer estudos, não é de uma hora para outra, olha, vou chamar fulaninho para ir para o espaço, não. Você pode mandar alguém, vai para o espaço, mas é uma forma popular, ir para o espaço é para poucos, e requer estudos. Algumas missões espaciais da história, né, importantes, falei, teve a Guerra Fria, teve outros, uma mulher foi no espaço também, mais ou menos na década de 70, 80, a primeira mulher que foi para o espaço. Mas na Guerra Fria eu vou destacar e no Brasil. Então, na Guerra Fria, a gente tem a União Soviética brigando com os Estados Unidos ali pela briga de poder. E eles brigaram pelo espaço o tempo todo. Foi uma guerra espacial. E a Guerra Fria começou com a União Soviética mandando seu primeiro satélite em 1960, o Sputnik, e fazendo seu primeiro voo tripulado com o astronauta Yuri Gagarin. E os Estados Unidos não aceitou. Vocês chegaram no espaço, mas ninguém pisou na Lua. Aí mandou o primeiro homem à Lua, que é o Neil Armstrong. Não sei falar no inglês, meu inglês é péssimo. Enfim, aí essa briga se deu, aí foi bom que desenvolveu essa parte de astronomia e as missões ficaram cada vez mais elaboradas. Chegando já no ano de 2000, mais ou menos, finalzinho de 90, a gente tem o nosso destaque, que é o Marcos César Pontes. Quem quer carreira militar, ele foi formado pela Academia da Força Aérea, engenheiro pelo ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, primeiro brasileiro que a NASA convidou para fazer uma missão em 98, ou seja, o cara, desculpa a expressão, é P das galáxias, né, gente? Porque literalmente, né, qualquer brasileiro que estuda no ITA e consegue essa proeza. E aí, após fazer essa missão, a NASA reconhece ele em 2000 como o primeiro astronauta. E ele foi também o primeiro sul-americano a visitar o espaço. Atualmente, em 2018, ele foi nomeado ministro da Ciência e Tecnologia. Então, a gente vê que as missões espaciais elas tiveram alguns fundamentos, algumas coisas foram importantes, né? Você conhecer o universo ele é importante. Lógico que a astrobiologia, que eu falei, é uma viagem, né, para saber se tem vida do lado de fora, estudar planetas fora do sistema solar, mas tem grupos que gostam, então a gente deve deixar cada um no seu quadrado. Se vocês quiserem, essa área é muito interessante, e aí requer estudos, como eu falei. De repente, talvez os itas da vida aqui no Brasil sejam bem considerados lá na NASA. Aqui só uma brincadeirinha, o ET brincando. Uma vida inteligente, eu fico inclusive revoltada com essa maquininha. Tô falando coisas aleatórias no final da aula mesmo, pra ninguém dormir. Eu fico revoltada com essa maquininha, que eu não consigo pegar nada. Vou chamar um ET para pegar os brinquedos pra mim. Então, só uma brincadeirinha aqui que o ET é inteligente e fazendo a abdução do brinquedo, que o pessoal acredita que já foi. Tem algumas pessoas que acreditam que já foram abduzidas. Por brincadeira, só pra ficar descontraída a aula. Então, uma boa semana de aula a todos.